Esse era o discurso que os ratos do PMN não quiseram ouvir. Faz 6 meses que eu me filiei ao PMN com o intuito de ser candidata à presidência da República pelo partido. Minha escolha contrariou todos os que me aconselhavam a esperar e buscar outra legenda, inclusive o meu estrategista Alessandro Nogueira. A militância, ainda que pequena, sempre foi acolhedora, tanto nas redes sociais como nos eventos do PMN em que eu estive. E deve ter sido exatamente por isso que passei a ser desconvidada dos demais eventos, depois da resolução de não haver candidatura própria para a presidência da República. Uma decisão aleatória, antidemocrática e simplesmente ilegal da Executiva Nacional, que rasgou o estatuto do partido e passou por cima, inclusive, da decisão soberana da convenção. Agora compreendo que o PMN me filiou por arrogância do presidente Massarolo, que pensou poder usar da minha reputação e credibilidade construídas durante uma carreira de sucesso no jornalismo, que fez história na TV brasileira, para mais tarde me forçar a ser candidata a deputada federal para puxar votos, coisa que sempre deixei claro que não faria. Subestimaram a mim e aos meus objetivos. Quem me conhece sabe que sou muito disciplinada e determinada, e desde a minha filiação eu acompanhei o presidente de São Paulo a vários encontros no interior, demos muitas entrevistas juntos, tiramos fotos com pré-candidatos do partido. Logo ficou provado que com o apoio do PMN geraríamos grande atenção para minha pré-campanha, enquanto ajudava a divulgar o partido e outras pré-campanhas. No começo de março, em Belo Horizonte, também me coloquei a inteiro dispor da direção e dos filiados do PMN Mineiro. A reunião foi um sucesso, com enorme repercussão em todo o estado, apesar da ausência do presidente Massarolo, que mesmo estando na cidade, deve ter decidido que, já que a hospedagem estava paga com o dinheiro do contribuinte, valia gastar aquele tempo na Feira Hippie. Uma indicação de como o dirigente maior do PMN determina suas prioridades. Ao contrário dele, eu tenho sido a personificação da mobilização pregada na sigla do partido, que embora exista há 34 anos, as pessoas de fora não têm a menor ideia do que significa. Eu cheguei a corrigir alguns jornalistas em entrevistas ao vivo. Foram quase 4 meses de estradas e mais de 30 mil quilômetros no meu carro, 22 estados com recursos próprios para conhecer o Brasil de perto. Apesar de não nos receberem, em cada capital tivemos referências de todos os dirigentes, nenhuma boa, algumas muito ruins mesmo. É bastante comum jornalistas locais e nacionais tratarem o PMN de nanico. No começo eu defendia o partido porque imaginava que essa fosse uma imagem mais física que fisiológica. Hoje eu tenho certeza de que o PMN só é pequeno porque é nanico. E a falta de autoestima do partido não está ligada à indignação de me ouvir falar dele como um partideco, mas de se reconhecer como tal. O Brasil passa por uma crise econômica, sobretudo ética, de dimensões jamais vistas pelas nossas gerações. E o nosso partido só se preocupa com a cláusula de barreira. É preciso superar a covardia para enfrentar os problemas reais com os quais qualquer partido deveria se preocupar, além dos próprios interesses, dos carguinhos que se queira garantir nas administrações públicas. Porque partido nenhum se justifica na própria existência e na dos seus filiados. Não podemos dar de ombros para o povo, que além do mais sustenta os partidos, e é bom lembrarmos sempre disso. O partido existe para lutar por ideais que protejam a sociedade brasileira. Temos que debater a 4ª Revolução Industrial e como combater o desemprego galopante que já nos atinge e não vai diminuir. A educação vem sendo colocada de lado,
mesmo sendo a melhor forma de se combater a tremenda desigualdade entre os brasileiros. A democratização do acesso à internet pode levar a informação até os lugares mais remotos e promover a educação sem ter que construir mais escolas. Os professores têm que ser valorizados, em vez de intimidados nas salas de aulas. A mobilidade no país é precária. Temos que planejar a implementação de uma vasta malha ferroviária. Vimos o pânico recentemente com a greve dos caminhoneiros. Eu estava na estrada com a caravana da coragem. É inaceitável que o Brasil conte apenas com 17% de saneamento básico no século XXI, porque os políticos não se interessam em fazer obras que ninguém vê. 40% das internações estão ligadas à falta de água e esgoto tratados, e a poluição contribui para aumentar este caos. A falta de medidas preventivas joga o dinheiro da saúde no ralo. Eu visitei uma senhora no interior do Pará que cuida da neta com síndrome de Down. Na porta da casa dela, o esgoto a céu aberto. Indo de Fortaleza para Guaramiranga, ali na sua cidade, Reginaldo, Maracanaú, nós vimos uma mulher cercada por urubus, uma imagem que nos assombra até hoje. No bairro carente de Mangabeira, em João Pessoa, Lídia, conhecemos a mãe de uma menina de 5 anos, ela mesma, uma menina de 29 anos, que celebrava seu primeiro emprego de carteira assinada. Ela me disse que ali a maior parte dos empregos paga em torno de R$400. 1/3 da população brasileira vive assim. O lugar tem sido foco de assaltos recorrentes, mas a insegurança no Rio de Janeiro nos alerta que tudo ainda pode piorar muito no resto do país. E a intervenção do Exército só parece ter piorado as coisas por lá, não é, Graça? O agronegócio destrói áreas de proteção ambiental, envenena fortemente o ar e as plantações. E o governo, que aprovou a ampliação da lista de agrotóxicos, agora quer proibir a venda de alimentos orgânicos nos mercados. As mulheres são tratadas como cidadãs de segunda classe e se sentem ameaçadas até nas suas próprias casas. A sociedade se encaminha a passos largos para um grande retrocesso e o ambiente é propício para difundir toda sorte de preconceito, marginalizando grande parte da sociedade brasileira. Como podemos fechar os olhos para esta realidade que grita por socorro aos agentes políticos? Estamos à beira de uma ruptura e ainda assim só o que preocupa os partidos é sobreviver à cláusula de barreira. É por isso que o país não progride. O principal argumento contra minha candidatura é a falta de dinheiro, apesar de eu abrir mão dos fundos eleitoral e partidário. Com criatividade e humildade, nos hospedamos, compartilhamos refeições em casas de apoiadores, gente que nem conhecíamos. Começamos finalmente a conquistar nossa presença nas pesquisas. Há pouco tempo o Ibope me dava 1% na estimulada, num cenário eleitoral ainda bastante incerto e instável. Imagine se, ao contrário de sabotar a minha pré-candidatura, o partido tivesse se envolvido na pré-campanha. Este é o momento de decisão. Está na hora de transformar o Partideco num partido de relevância e influência nos grandes temas da nação. Ou vão fazer a escolha fácil e se furtar ao compromisso com o país, fugindo à responsabilidade quando o Brasil mais precisa. Eu vesti a camisa do PMN. Confiei nas palavras de um presidente vaidoso e mentiroso. Dei o meu suor. Sou a única candidata que tem um projeto diferente, por isso mesmo resolvi não sair do PMN durante a janela eleitoral. Outros partidos e outros candidatos, Lula, Marina, Ciro, Alckmin, Bolsonaro, são todos iguais. E o povo não quer mais quem representa a velha política de alianças espúrias. Só eu proponho romper com este modelo econômico de desenvolvimento ligado ao setor financeiro.
Quero fazer uma aliança com o setor produtivo, reorganizar a indústria do país e requalificar as pessoas para a quarta revolução industrial que assombra o mundo e ameaça 80% das profissões conhecidas nos próximos 8 anos. Só eu, entre os presidenciáveis, proponho uma renda básica universal para dar segurança social a todos os brasileiros, um tema que está na agenda política dos países desenvolvidos. Eu sei que o PMN não vai superar a cláusula de barreira. O presidente Massarolo mente quando diz que vai eleger 15 deputados federais. Não elege nem 3. Ninguém consegue colher sem plantar e não há trabalho para isso no partido. Nós também constatamos isso em cada cidade. Além dos jornalistas, outros partidos, pessoas ligadas a movimentos sociais, nos falaram sobre o PMN de cada estado. Nunca de maneira honrosa, nunca. Mas nada disso interessa para o presidente Massarolo. Sorrateiro como só, ele já tem planos de mudar o nome do partido. Ou, se em caso de não atingir a cláusula de barreira, juntar o PMN a outros partidos nanicos na mesma situação. Para o presidente Massarolo, o que interessa mesmo é o controle da estrutura e do dinheiro, que lhe permite uma boa vida. Massarolo, você pode enganar todo mundo, mas eu sei o que você fez no verão passado, saiba que eu sei. Convoco todos aqui que tenham alguma consciência a repensar as suas posições e defender a candidatura própria à presidência do Brasil pelo bem da nação. Eu mantenho a minha candidatura à presidência da República pelo PMN com uma condição: que a Executiva Nacional seja destituída e que uma nova eleição seja convocada nesta convenção para eleger a nova executiva que coordenará a minha campanha. Agradeço aos que tiveram coragem de me apoiar mesmo diante de todas as pressões. E não desanimem, a resistência continua. Eu sou Valéria Monteiro, pré-candidata a presidente do Brasil.